Bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto a ser estudado, que é capacidade de percepção. Vem comigo, vem! Apontam que 93% da comunicação é baseada em informações não verbais, como linguagem corporal, tom de voz, que correspondem a 55% e 38% de uma interação, respectivamente. Bom, diante disso, fica claro que ao conversar com alguém, interpretar somente as palavras não é suficiente. É preciso estar atento a tudo que o outro transmite, o que exige atenção e presença. O mesmo vale na hora de falar, prestar atenção nas reações, tanto de quem escuta quanto de quem fala. É importante para compreender e transmitir uma boa mensagem. Empatia. A empatia nada mais é do que a capacidade de plena escuta, ou seja, a escuta real, sem pré-julgamentos, interrupções, respostas mentais ao que o outro está dizendo. Em um mundo movido à pressa, especialmente em contextos como o corporativo, pode ser difícil desenvolver uma escuta empática. Isso porque tendemos à busca de respostas rápidas. No entanto, a falta de empatia não apenas prejudica a qualidade das relações, como pode fazer com que uma informação não seja transmitida de forma correta. Portanto, ao escutar o que o outro tem a dizer, é importante saber ouvir a mensagem até o fim antes de julgar ou elaborar uma resposta. O segredo nesse caso está na conexão entre quem fala e quem escuta. Próximo ponto: eloquência. Eloquência. Como vimos na comunicação presencial, as palavras representam apenas 7% da transmissão de uma mensagem. Isso pode parecer pouco em comparação a outros recursos, mas saber falar bem é determinante para a comunicação. A eloquência, a arte de falar bem, é uma capacidade natural para que muitas pessoas, porém, ela também pode ser desenvolvida por quem não tem esse talento. Para isso, é importante trabalhar a clareza na fala, na escrita, além de ampliar seu vocabulário de estudos na oratória e retórica. Também são interessantes, especialmente para treinar uma boa argumentação. Como vimos, para alcançar uma boa comunicação interpessoal, é preciso se livrar de alguns hábitos mentais que prejudicam a capacidade comunicacional e desenvolver algumas competências que podem ajudar bastante na expressão. No ambiente corporativo, cabe ao gestor de RH, de recursos humanos, oferecer as ferramentas e recursos que facilitem a comunicação entre os colaboradores. Desde boas plataformas de comunicação, à promoção de bons hábitos de fala e escuta, treinamentos e materiais que abordem o tema. Para você, qual o maior desafio para as empresas quando o assunto é comunicação interpessoal? Eu quero saber qual é a sua opinião. Você tem dificuldade na fala, na escrita? Você tem dificuldade nas expressões fisionômicas? Você botou botox e ficou paradinho e não se expressa? Você é tímido? Ou você é eloquente? Ou eloquente até demais? Isso tudo, gente, quem é demais em algum aspecto ou quem é de menos, sempre vai ser prejudicial. A coisa que eu mais aprendi nessa vida corporativa é que não é por muito falar que seremos ouvidos. Outro ponto que eu aprendi também com o tempo é que ganha mais quem ouve mais.
quem ouve mais, quem pensa também sobre medida. Eu penso muito. A pessoa está falando, eu estou num loop sem fim de pensamentos e por aí vai. Já tem gente que é lesadinha às vezes, né? Meio sonsa, a gente fala, faz a pergunta, a pessoa está longe e volta e... Oi? Aliás, depois que inventaram algumas coisas da tecnologia com o WhatsApp, parece que todo mundo ficou surdo. Você deu celular na mão das pessoas, parece que elas estão surdas. Você fala, a pessoa está no celular. Hã? Não entendem, não escutam, não consigo compreender esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com isso no ambiente corporativo, porque atrapalha a comunicação, irrita as pessoas e aí podem acontecer consequências maiores, problemas maiores, né? Vamos fazer um resumo então de tudo que a gente viu até agora? Nessa parte da aula, nós vamos relembrar os trechos da aula anterior, né? E dessa aula, na aula que vem, também vamos fazer uma revisãozinha. Na comunicação interpessoal, então, nós descobrimos que ela é a chave para um profissional de sucesso. A capacidade da comunicação é uma característica da espécie humana. Descobrimos que a comunicação interpessoal consiste na troca de informações entre dois ou mais indivíduos. É a habilidade de transmitir, receber e interpretar mensagens verbais e não verbais de forma clara. Também vimos sobre comunicação interpessoal versus o clima organizacional. Vimos como é importante que cargos específicos, como os líderes, gestores, que se fazem necessário ter habilidades de comunicação interpessoal. Isso tem mais importância para os líderes e gestores. Isso porque a capacidade comunicacional faz parte dos seus encargos do dia a dia profissional. A gente também viu como a linguagem corporal, os gestos, o tom de voz vão facilitar no entendimento da mensagem de forma correta. Até agora, nós estudamos também que a competência é inerente a todas as pessoas, mas umas têm facilidade de se comunicar e outros parecem incapazes de se expressar com clareza. Descobrimos pontos a melhorar e pontos de melhoria e pontos que nós somos bons. Por exemplo, percepção, ok? Nós descobrimos também a empatia, que é a capacidade de plena escuta, você nem pensa quando você está ouvindo, ok? Descobrimos também a eloquência e por aí nós tiramos como base que é necessário ouvir. E para você, qual é o maior desafio para as empresas quanto o assunto é comunicação interpessoal? Fala para mim que eu vou te escutar. Até a próxima aula.